Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, de estar participando aqui, compartilhando um pouco do trabalho que eu tô fazendo ultimamente. E, e obrigado aí pela participação de quem veio me ouvir. Então, o tema da fala aqui será aplicações do Bifactor na psicologia, né? E eu vou mostrar para vocês aí um pouco do que eu tenho feito e aprendido nesse processo de fazer, né? Então, o Bifactor é um modelo que não é novo, né? Ele é bem antigo, assim, mas digamos que mais recentemente ele foi redescoberto, né? E é um modelo muito interessante porque ele alinha com perspectivas atuais de entendimento de psicopatologia, né? Como o high-top, aquele diagnóstico, aquele modelo transdiagnóstico, né? Que entende uma série de sintomas sendo compartilhados como parte de algo maior. Então, o modelo Bifactor ele é muito legal porque ele permite modelar variáveis numa perspectiva bastante integradora, né? Então, ele tem sido bastante usado, né, na modelagem de psicopatologia, vulnerabilidade emocional. Aqui a gente tem estudos bem importantes publicados em revistas de alto impacto, né? A gente tem exemplos aqui tanto de investigações numa perspectiva mais internalizante, onde se tenta modelar sintomas de depressão, ansiedade, retraimento social, quanto externalizante, né? Como comportamentos mais voltados para o ambiente externo, como agressividade, impulsividade, uso de substâncias. Na psicose também já tem estudos que estão usando o Bifactor para integrar os sintomas, né, que envolvem experiências de alucinações, delírios, desorganização do pensamento, né, pensando assim, em que exista um fator geral, dado algumas especificidades. Também existem estudos, né, com o Bifactor, avaliando sintomas mais somáticos, como queixas físicas sem explicação médica clara, dores crônicas, fadiga, desconforto gastrointestinal. Funcionamento cognitivo continua, digamos assim, né, porque o próprio Bifactor foi proposto num contexto cognitivo. Eu vou mostrar para vocês ali já o marco da criação dele, ilustrar rapidinho, né, mas então também tem estudos aí, né, com foco em desempenho de tarefas de memória, de atenção, raciocínio, né, com foco no fator geral, né, o que valesse lá o G da inteligência do Spearman, né, e mais os específicos, né, aí seriam aqui as habilidades específicas. Construtos terapêuticos, em geral, também têm se valido do Bifactor para modelar suas variáveis, como aceitação, mindfulness, regulação emocional. Recentemente tem um modelo do BESS, que é o Behavioral Emotional Social blá, 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 Inventory, que é um modelo mais compreensivo até então para habilidades socioemocionais, que ele usa um bifactor assim super complexo. É um bifactor exploratório com rotações target, né? Eu usei esse modelo recentemente, não trouxe aqui, mas também tem coisas assim bem, ele é bem complexo. Hoje eu vou tratar de alguns um pouco mais simples assim, mas enfim, tem aplicações do bifactor em relação a um monte de coisas legais. Então, como eu falei para vocês, ele tem sido muito usado assim no contexto, digamos, da psicopatologia. Me interessa muito por causa dessa possibilidade, né, dele pegar um modelo geral mais modelos específicos, né, desculpa, fator geral mais fatores específicos e avaliar em que medida que esses fatores específicos de fato compartilham alguma causa comum, vamos pensar assim, ou para além do que eles têm de específico, eles têm mais alguma coisa em comum, né? Então, na perspectiva psicopatológica, ele é muito legal. Para além disso, ele é bastante usado, né, para avaliar controles de efeito de método, como, por exemplo, se eu estou avaliando, sei lá, desempenho na área da educação e eu quero utilizar a avaliação do professor, eu quero utilizar a avaliação do pai, quero usar a avaliação de um par, né, de um colega em relação a alguma coisa que me interesse, né? Então, digamos, é o mesmo fenômeno sendo avaliado por diferentes informantes. Então, nesse contexto, o modelo Bifactor também é muito legal. Um outro exemplo aqui, que inclusive eu vou ilustrar daqui a pouco, né, é quando a gente tem itens positivos e negativos avaliando o mesmo construto.
Então, às vezes a gente usa, né, itens negativos para reduzir a quiescência, né, para o pessoal não ficar concordando tudo com, por exemplo, otimismo, espero que as coisas adequadas vão acontecer no futuro, imagino que as coisas vão dar certo. Daqui a pouco a gente começa a concordar. Então, o pessoal usa itens negativos como uma estratégia para reduzir a quiescência, né, essa tendência a endossar os itens. Só que quando a gente faz isso, claro, é um método válido, né, para controlar a aquiescência, a gente cria um outro problema, que daí a gente tem itens positivos e itens negativos, que se ajuntam, que se agrupam, né, em função da maior intercorrelação entre eles, em função é, do formato da escrita, ser positivo ou negativo. Então, nesses contextos, o Bifactor também ajuda a avaliar em que medida que o fator método, né, escrever na forma positiva ou negativa, vai impactar. Mas eu vou ilustrar isso aqui um pouquinho mais adiante. E um outro uso bastante interessante do Bifactor tem a ver com o aprimoramento da própria teoria de medida, né? Nós estamos, quando a gente ajusta um modelo Bifactor, a gente consegue entender qual é o impacto do fator geral naquele modelo em relação aos específicos. Eu consigo avaliar o quanto que cada subescala que eu especifiquei, de fato, digamos, está fazendo uma medição válida para além do que o fator geral já capta. E eu vou mostrar para vocês que muitas vezes, quando a gente estima um fator geral, que a gente imagina que vai ficar lá nos fatores específicos, acaba que desaparece. Vou mostrar uns exemplos disso. E com base nisso também, quando o modelo Bifactor ele se ajusta, a gente tem uma série de ancillary Bifactor índices, índices complementares do modelo Bifactor, que permite a gente avaliar a quantidade de variância fidedigna do fator geral, dos fatores específicos. Eu não vou entrar hoje nisso, né, apesar de dois artigos, pelo menos, que eu vou apresentar para vocês que eu fiz, eles entram, então vai estar lá a referência se vocês quiserem dar uma olhada, mas é algo muito legal, assim, que permite ter muito mais, digamos, entendimento sobre o funcionamento da medida que a gente está usando, ok? Então, basicamente, eu vou passar por esses tópicos. Então, do ponto de vista histórico aqui, né, o modelo Bifactor ele foi proposto pelo Rosinger em Swinford, lá em 1937, trabalho publicado na Psicométrica, né, como eu comentei para vocês aqui, ele propõe esse modelo para avaliar habilidades cognitivas, né, então temos aqui, né, testes, né, 1, 2, 3, enfim, vai até lá 77 no final, e cada teste, né, então ele é estimado em relação a um fator geral aqui, né, mas, por exemplo, 1, 2, 3, 4, né, são testes de raciocínio espacial, o 6, 28, 29 tem a ver com velocidade mental, né, processamento, e, enfim, aqui velocidade motora, né, do 32, 34. E por fim aqui o verbal, né, do 13 aqui é o 77. Então a gente tem testes que são em relação a funcionamentos ali, né, habilidades específicas, mas também quando a gente estima o fator geral, a gente quer ver se, bom, para além do que tem de específico, essas tarefas estão revelando algo comum a todas elas, né, que seria então representado por esse fator geral aqui. Então, essa é a ideia do Bifactor. Tá? Eu vou talvez trazer mais exemplos que pode ficar ainda um pouco mais claro, mas acho legal trazer esse modelo, esse ponto histórico aqui, né, do surgimento do Bifactor. Então, lá lembrem, ó, 1937, ele é bem antigo. Bom, ele é um modelo bem complexo, né, difícil de estimar no sentido de que ele precisa de muito poder computacional, muitas estimativas sendo produzidas, né, e isso, imaginem lá em 1937, não era uma coisa muito fácil de se conseguir. Então, dada a dificuldade de estimá-lo, dada alguns entendimentos aqui, é, nem tanto tão da época, lá um pouco mais tardios aqui, né, 1964, 81, é, as pessoas estavam considerando que o Bifactor ele era equivalente a outros modelos aí hierárquicos, né, como de segunda ordem,
e outras coisas que também já eram usados. Então, ele teve um descrédito por algumas décadas, né? Então, além da dificuldade de ser estimado, e um monte de problema que ele dá muito problema na estimação, tinha pouco poder computacional para estimá-lo, né? E dado tudo isso e o contexto um certo mau entendimento sobre o que de fato ele estava captando, ele passou bastante tempo sem ser usado ou muito pouco usado, né? Aqui nos anos 90, final dos anos 90, começam alguns estudos a indicar que não, bom, não era aquilo lá que se entendia antigamente, não é bem assim, ele tem especificidades, ele não é exatamente, ele não faz o mesmo trabalho de outros modelos hierárquicos. Então, digamos que ele começa a ressurgir, né? Então, vai reacendendo o interesse por ele, né? Então, acho que aí, a partir do ano 2000, eu diria que talvez 2010 em diante, assim, realmente teve o redescobrimento, a retomada dos modelos bifactor, que foram possibilitados em muito pelo grande poder computacional dos computadores, né, que avançaram muitíssimo nas últimas décadas. Então, só para ilustrar aqui, né, imagine que a gente tem, só para qual é uma diferença básica dele para o modelo unidimensional, imagine que a gente tem aqui 9 itens, né, que avaliam, sei lá, habilidades, e a gente estima um fator geral em que eu vou. Então, isso aqui é uma variável latente, né? Ela não está de fato no meu banco de dados. Aqui são os resultados de tarefas específicas, né? Os quadradinhos. E a partir do padrão de intercorrelação dos quadradinhos, né? Dos indicadores, eu vou criar essa variável latente aqui. E dado, digamos, a quantidade de variância compartilhada entre todas elas, o meu G vai ser mais ou menos representativo desse conjunto aqui de habilidades, né? Então, a gente tem aqui, para além, né, da variância de cada item que é compartilhada com o fator geral, eu tenho o S aqui, que é a variância específica, né, que não está sendo compartilhada com as demais, e mais uma variânciazinha aqui de erro, que, enfim, que é um erro aleatório que eu não tenho qualquer controle, né? Então, esse seria o modelo unifatorial básico, que acho que todo mundo é familiarizado. E o que que o Bifactor faz diferente, né? Então, além dele estimar o fator geral, né, a partir da covariância de todos os indicadores, ele permite que eu avalie fatores específicos, considerando alguns agrupamentos específicos de itens, né? Como, por exemplo, esses três primeiros, os três segundos e os três terceiros. Quer dizer, para além da variância comum que todos os itens têm entre si, tem alguma variância extra que é compartilhada apenas nesses três aqui, né? Então seria estimada por essa variável latente. A gente poderia imaginar, por exemplo, três itens de depressão, três itens de estresse, três itens de ansiedade. Então, será que eu tenho aqui, para além do que esse conjunto de item em geral compartilha, alguma coisa aqui específica para depressão, aqui alguma coisa específica para estresse, aqui alguma coisa específica para ansiedade, né? Então, se tem, isso aqui vai aparecer, né? Essas setinhas aqui vão aparecer com cargas fatoriais significativas, né? E aqui também a gente esperaria isso. Então, o Bifactor basicamente é isso, né? É um modelo que tem um fator geral mais fatores específicos. Então, esses aqui seriam os fatores específicos, né? Trago aqui os outros dois modelos bastante usados também, que vai aparecer daqui a pouco mais, nos exemplos que eu vou trazer. Então, aqui, esse A seria um modelo de três fatores intercorrelacionados, né? Eu tenho os mesmos 9 itens, mas eu não tenho mais o fator geral, eu tenho apenas os três itens de depressão sendo estimados pelo primeiro fator, o segundo, três itens de estresse sendo, né, estimados aqui por essa variável latente, e os outros três por esse de ansiedade, e todos eles são correlacionados entre si, né? Então, um modelo de três fatores intercorrelacionado. É uma outra proposta, é uma das mais comuns, talvez, junto com o de um fator. Para além deste, né, lembrando do bifactor aqui, que ele vem com o G em relação a todos os itens, né? Na letra B aqui, esse modelo
de segunda ordem, né? Eu tenho também um fator geral, mas ele sendo a causa da depressão, do estresse e da ansiedade. Então, ele não está levando em conta o que os itens têm de variância total compartilhada. Ele está levando em conta o que essas variáveis latentes têm de comum compartilhada para ele ser estimado, considerando que elas já vão ser formadas apenas por o que esses três itens, esses conjuntos de três itens compartilham, né? Então, ele é diferente do bifactor, porque ele seria formado, esse G aqui seria a causa destes fatores aqui, né, dessas variáveis latentes, é, que já foram criadas a partir do que é compartilhado apenas entre as tríades, né, aqui de itens. Então, depois, se não ficou muito claro a diferença, a gente pode voltar a isso, mas ele é diferente, tá? Bom, então eu vou ilustrar aqui uma aplicação do modelo Bifactor um artigo que a gente publicou em 2020 na Assessment, é um dos meus artigos mais citados atualmente, tá? Há 5 anos que foi publicado e já está com 400 citações, né? E nesse artigo a gente, só para contar para vocês, a gente aplicou esses quatro modelos que eu mostrei para vocês aqui na escala do DAS 21 em 8 países. Eu já vou passar um pouco mais aqui. E E a história, então, né, que o DAS 21, não sei se todo mundo conhece, mas é uma escala que avalia ansiedade, depressão e estresse. Ele é muito utilizado para avaliar, em pesquisas que interessam avaliar sofrimento psicológico, né? E o que se tem visto em estudos psicométricos dessa escala é que amostras internacionais, dependendo de onde é feito, têm mostrado resultados inconsistentes, né? Então, algumas, quer dizer, muitas, pesquisas mostram que a solução de três fatores, né, que pega depressão, ansiedade e estresse intercorrelacionados, é o melhor modelo para explicar esse conjunto de itens, né, e seus dados consequentes. E isso, de fato, tem a ver com a proposta original, né, dos autores, quando criaram o DAS. Só que outros estudos mostram que a solução do bifactor, né, um fator geral e mais três específicos, é melhor. Então, dado essa inconsistência, a gente tinha lá a amostra de 8 países, a gente pegou e testou nos 8 lá um monte de modelo e fez uma comparação. Para quem não conhece mais sobre o DAS 21, né, ele é uma versão reduzida do DAS 42. Ele é baseado no modelo tripartite da psicopatologia, né, que assume que depressão, ansiedade e estresse possuem características distintas, mas também algumas características comuns, né, por isso as correlações entre eles. E as três dimensões, então, compartilham, né, um construto aqui que seria uma afetividade negativa, em alguma medida, que envolve sofrimento subjetivo, reações desagradáveis, por exemplo, medo e hostilidade. Então, tudo isso está sendo captado pelo DAS de alguma forma. Então, esse aqui é um dos modelos que a gente testou, né, com o DAS, então, os 21 itens aqui sendo estimados no modelo de um fator, solução unifatorial, né? Esse aqui é o modelo originalmente proposto pelos autores, né, que eu tenho, então, três fatores: ansiedade, estresse e depressão, cada um sendo estimado por 7 itens, né? Eles são correlacionados aqui entre si. É um modelo que geralmente ajusta super bem. E aqui a gente tem o nosso bifactor, né? Então, que eu tenho o meu fator geral, né? Que é estimado a partir dos 21 itens, mais três fatores específicos aqui que são estimados a partir dos 7 itens que equivalem que medem ansiedade, que medem estresse e medem depressão, tá? Então, esse aqui foi um outro modelo testado. E, por fim, esse modelo aqui de segunda ordem, né, que assume que um fator geral aqui seria a causa, né, da ansiedade, do estresse, da depressão. De novo, né, esse fator geral aqui é diferente daquele outro, porque ele é formado a partir do padrão de correlação da ansiedade, estresse e depressão. E isso é diferente de eu estimar um fator geral a partir do padrão de intercorrelação de todos os itens, ok? Então, ele é diferente. Bom, então a gente testou o modelo unifatorial de três fatores, esse modelo de segunda ordem que eu mostrei agora, e o bifactor, né, em países como Brasil, Canadá, Hong Kong, Romênia, Taiwan, Turquia, Emirados Árabes e Estados Unidos. Vocês veem que no modelo unidimensional
Alguns até foram bons, alguns índices, né? Pensando que o CFI, quanto mais próximo a um, melhor, o RMSA, quanto mais próximo a zero, melhor, né? Mas a gente pode ver aqui que o Bifactor, de forma geral, em quase todos, foi o melhor modelo que se ajustou em quase todos os países, né? Isso aqui eram amostras de universitários que responderam nessas escalas, então a gente identificou aqui como melhor ajuste o modelo Bifactor. A coisa não é tão simples, tá? Eu trago aqui simplesmente para ilustrar, mas no artigo a gente fez um monte de coisas complementares, usando índices auxiliares para avaliar a adequação do bifactor, e uma série de avaliações de invariância dos modelos entre os países, tá? Então, tem bem mais coisa que foi feito, mas só para mostrar, assim, que esse artigo, ele suporta, né? Então, o bifactor em 8 países, né? Então, o pessoal acho que tem se interessado por isso ultimamente. Mais recentemente, a gente replicou esse estudo aqui, que foi publicado em 2020, mas na verdade ele foi feito lá por 2014, eu acho, as coletas de 2015, e com uma amostra que deu um pouco antes da pandemia. Então, novamente, foi feita uma super coleta aí em 9 países, 9 países, e a gente reanalisou isso, né, utilizamos algumas outras técnicas e tal, mas chegamos a resultados muito parecidos, que o modelo Bifactor das 21 tende a ser mais interessante. Só para não passar em branco, então, o que que esses outros índices auxiliares do modelo Bifactor dizem, né, que usar, então, as medidas em relação à depressão, ansiedade, estresse, elas não se sustentam muito, pelo menos em amostras não clínicas. Um score geral seria mais adequado. A gente tem uma medida lá de variância válida bem robusta para o score geral, que seria algo de afetividade negativa, alguma coisa assim, mas a gente já não teria eh, essa evidência, né, para os fatores específicos de ansiedade, estresse e depressão. Então, isso aí dá digamos, uma ênfase para o melhor suporta, né, a noção de modelos como HiTop, o modelo do transdiagnóstico, né, que concebe que, enfim, a gente tem, na verdade, uma coisona só lá e tal, e depressão, ansiedade, estresse são coisas muito associadas, né, difícil de pensar elas enquanto coisas separadas, pelo menos com esse conjunto de itens aqui, que é o que o DAS 21 de fato avalia, né? Não estou dizendo que não é possível avaliar isso, mas com esse conjunto de itens aqui, é, um fator geral, ele se sustenta melhor. Bom, então, esses exemplos que eu trouxe para vocês aqui seriam relacionados digamos, aplicações, né, do modelo Bifactor no contexto da psicopatologia, e eu vou mostrar aqui também para vocês uma aplicação metodológica, tá, do Bifactor, no caso da ILOT, que é um teste para avaliar o otimismo em adolescentes, em que a gente quis controlar fatores de método, como a escrita de itens positivos e escrita de itens negativos. Tá, então, vamos contar melhor essa história. Então, esse foi um artigo que a gente publicou na Psychological Assessment em 2021. Tá, a gente pegou dados de otimismo de crianças, já vamos ver, não me lembro exatamente as faixas etárias, mas eu já vou retomar isso para vocês. Mas só para contextualizar, assim, né, o otimismo tem ganhado muita atenção no Brasil nas últimas 2 décadas, né? Então, muito importante, característica de personalidade, que tem a ver com expectativas positivas e generalizadas sobre a vida, né? Então, o que que se espera, como é que vai ser o futuro e tal. Isso é bastante importante porque parece estar associado à capacidade de superar a adversidade. Crianças com maior otimismo têm maior autoestima, têm mais percepção sobre suas competências. Nossa, sai fora. Menos sintomas depressivos, então vai lá, que ter bastante otimismo em crianças e adolescentes é um ótimo negócio. Então, avaliar isso adequadamente também é muito importante. E, além disso, também ele atua como uma fonte de resiliência frente a situações estressoras, né? Então, esse, digamos, é o contexto. A gente tem esse teste aí, mundo afora, né, o Youth Life Orientation Test, que mede expectativas otimistas e pessimistas de crianças e adolescentes. Ele foi desenvolvido a partir de um outro teste que avaliava o otimismo em adultos, né?
ele é usado mundo afora, mas ainda não tinha uma versão no Brasil. Então ele foi adaptado, esse nosso artigo aí reporta a adaptação, mas não apenas, ele vai adiante, entra em questões metodológicas aí, né, avaliando comparabilidade entre grupos, adequação da estrutura interna, fidedignidade, relações com outras variáveis importantes e tudo mais. Mas acho que talvez o que mais nos importe aqui para o uso do Bifactor nessa história é que a estrutura fatorial do iLote, né, ela tem sido bastante colocada assim como sendo bifatorial, né? Então a gente tem aqui quantos 12 itens, né? Seis que avaliariam otimismo, né? Estariam escritos na forma positiva e mais seis que avaliariam pessimismo, estariam escritos na forma negativa. Por exemplo, não acredito que as coisas vão dar certo. E como eu falei para vocês no início, muitas vezes o pessoal simplesmente faz isso para reduzir a quiescência, né? Para não, para quebrar o padrão de concordar com tudo. Então, que medida que a pessoa consegue concordar e discordar de coisas antagônicas. Então, é uma estratégia interessante. Mas, ao mesmo tempo que se fez isso, né, começou uma discussão. Bom, mas existe otimismo e pessimismo enquanto construtos separados, não são mais contínuos da mesma variável, né? E isso é interessante porque por um lado, é difícil a gente talvez pensar otimismo e pessimismo sendo construtos diferentes, distintos, né? Porque se são, eu poderia ser otimista, muito otimista e muito pessimista. E é difícil a gente imaginar situações em que pessoas, né, que sejam muito otimistas e muito pessimistas. Talvez baixo nos dois até seria ok, mas ser alto em otimismo e baixo em pessimismo e vice-versa é ok, mas isso permite a gente pensar que teria pessoas, né, que são altas nos dois. Então, parece um pouco incoerente. Então, o que, digamos, faria mais sentido seria otimismo e pessimismo enquanto polos, né, de um contínuo, que eu vou do pessimismo até o otimismo. Enfim, tem uma discussão teórica na literatura sobre isso e, enfim, pesquisas mostrando que a melhor solução, ora é um fator, ora é dois, otimismo e pessimismo. Então, a gente tentou endereçar isso também no nosso estudo. Então, a gente testou uma série de modelos, né, eu dei um fator aqui, né, todos os itens carregando no fator otimismo, avaliamos otimismo e pessimismo aqui, separados, mas correlacionando, e aí a gente fez alguns bifactors, tá? Eu mostrei para vocês lá um bifactor, não falei alguns detalhes importantes, que eu vou falar então agora aqui, olhando para esse modelo 3B aqui debaixo, né? Então seria, né, um fator geral aqui, o otimismo, né, que é estimado a partir da covariação de todos os itens, mais dois fatores específicos aqui, né, que tem a ver com o conteúdo dos itens. Então, os itens escritos no formato positivo, né, espero que o futuro será agradável, as coisas darão certo. E aqui, pelo negativo, eu acredito que o futuro vai dar errado, né? Então, o que está pegando aqui é o método utilizado para avaliar o otimismo, né? O fraseado positivo versus fraseado negativo. Esse aqui é o bifactor clássico, tá? As variáveis latentes, né? Os círculos aqui, eles não são correlacionados. Esse é o bifactor clássico, proposto lá em 1937, e possivelmente um dos mais Que a gente usados. normalmente Mas registra. existe... Não contratou. Ele aqui não contratou. E é enorme, tem mais de Oi? 500 pessoas inscritas. Mas quem tá lá, tá, Olá, consegue pessoal. evitar, não é possível. Pessoal, Não, Foi no Google Meet? pessoal, acho que no, abriu no, o no, microfone. Com todas essas ferramentas, tem uma opção de tem. legenda automática. Isso você coloca. Isso você coloca. Pessoal, Mas a gente tá pessoal, falando de uma pessoa. Janete, Janete, seu áudio tá aberto. Não, mas não tinha ninguém contratado para traduzir, só tinha essa opção no Zoom, essa opção com legenda, Ju. Isso sim, isso pessoal, sim. pessoal, Mas, pessoal, o é, microfone de vocês está aberto. normalmente Alguém contrata. está com o Mas hoje eu microfone consegui aberto. ver Janete, assistir uma que Janete, eu gostei dela, porque é, gente já fazendo muito uso da Janete, inteligência artificial e não tão demonizando como os professores. É aquela coisa, né? É um caminho sem volta, você só vai ter que aprender a Janete, lidar com isso da melhor maneira. Janete, Então, por exemplo, a Unip ainda demoniza muito, porque ainda não tem conhecedor das ferramentas. Sim. E ela falou que também, onde ela está, também no corpo docente, também resiste. E ela é uma das que
e não Pessoal, resiste. alguém que está ouvindo tem o contato dela que possa pedir Faz para ela aumento, mutar o faz microfone? situações. Sim, esse daqui Eu é vou tentar teste, entrar em vou contato com fazer o Luiz aqui. análise. Eu acho que ele tá na outra sala. Já Análise, volto. mas eu fiquei impressionada. E ela ensinando a, porque de fato, se você não ensinar ela direitinho, ela vai trazer. Não, e aí ela pegou e falou assim: olha, e aí ela me Vê se trouxe, você né? consegue mutar, Tudo isso aqui, tal, tal, tal. Christian. E aí, mas aí eu já Clicando. gostei, porque para mim foi mais uma aula de inteligência Aonde artificial que... do que necessariamente dos Acho que você testes, clica em assim, três sabe? Eu achei pontinhos muito dela ali, bacana deve para ter mim. mute Eu até participante. interagi com ela. Eu Ah, tá. Beleza. Resolveu? Nossa Senhora. Tá, beleza. Então vamos lá. Tudo certo? Então, né, pessoal, como eu estava dizendo, existem vários modelos bifactor, né, o tradicional realmente esse aqui, mas existem possibilidades da gente correlacionar algumas variáveis latentes, né, como por exemplo itens positivos, itens negativos nesse caso, ou utilizar uma variável latente apenas geral, mais uma variável latente específica, né, para itens negativos, para itens positivos. Esses aqui não são G-factors. Então, esses modelos que têm uma variável geral, né, são chamados de G-factors, como esse aqui, modelo 3A, 3B, 4A, 4B. Ok? Então, só para mostrar aqui para vocês os resultados, então a gente avaliou todos esses modelos aqui em 4 grupos de crianças, né? O grupo um ia de 5 a 7 anos, o 2 de 8 a 10, o 3 de 11 a 13, o 4 de 14 a 16. E a gente viu que os que produziram o melhor ajuste foi o modelo 2, que é aquele que assume apenas otimismo e pessimismo, né? Não tem nada de factor. E o modelo 4, deixa eu só me lembrar aqui qual que é, 4B, que é esse aqui, né, que mostra que, para além de um fator geral que capta o otimismo, também tem um efeito de itens positivos. Então, o fraseado ali está impactando para além da medição comum do construto psicológico, né, no caso, otimismo, que me interessa. Ok? Então, aqui um pouco dos resultados. Então, tem comparação de todos os grupos em relação a todos os modelos, né? Para todas essas faixas etárias, a gente viu que esses dois aqui foram os melhores. Então, só ilustrando, né? O detalhe, então, é que o modelo Bifactor, ele é muito interessante, tá? Porque a gente consegue testar muita coisa, ele alinha com muita coisa teórica interessante para a gente avaliar a adequação, né, de alguma coisa em relação à outra. Só que ele é um modelo que tem muito mais parâmetros sendo estimados, tá? Isso pode impactar lá nos procedimentos de estimação, identificação, pode dar um pouco mais de problema, geralmente dá alguns problemas, mas, é, por outro lado, ele tende a ajustar muito melhor que outros modelos de segunda ordem. Por exemplo, produz índices de ajuste melhor, como CFI, RMSA, por exemplo. Então, ele pode parecer, muitas vezes, de antemão, que ele é muito melhor do que outros modelos equivalentes. Muita gente simplesmente olha os índices de ajuste aqui, né, se o CFI, o MSA, se RMR, TLI está adequado e, bom, o melhor ajuste sustenta, preserva o melhor modelo. Enquanto que, na verdade, né, a avaliação deveria ser global. A gente deveria olhar para as cargas fatoriais, se elas são significativas, a gente tinha que olhar para as variâncias dos fatores, né, do geral e dos específicos, se elas são significativas ou não, e elas não sendo, isso indica problema, né? Junto com o Bifactor, além de todas as dificuldades aqui da estimação e, de forma geral, tenderem a produzir índices melhores do que outros modelos, né, por conta da quantidade a mais de parâmetros, muitas vezes, que ele estima, é, muitas vezes apresentam anomalias, né? O que seriam essas anomalias? Então, seriam cargas fatoriais, por exemplo, não significativas ou incoerentes, né? Então, imagine um item que avalia depressão
ter uma carga fatorial no fator geral positiva, mas no item de depressão, no fator de depressão, uma carga negativa. O que que significa isso? Então, uma carga incoerente ou próxima a zero, não significativa, seria uma anomalia. Outra coisa que é reportada é que muitas vezes a variância do fator, geralmente específico, né, não é significativa, então isso indica que o fator não se sustenta. Então, quando acontece isso, o Bifactor não é um bom modelo, né? Apesar de ter índices de ajuste melhor, se a gente tiver algumas anomalias aqui que são frequentemente identificadas, ele não é o melhor fator. Aí, a vantagem, eu vou mostrar para vocês um pouco agora, é que existem opções para lidar com isso quando a gente aplica o Bifactor e identifica anomalias. Então, tem esse artigo aqui, que é muito legal, né, do Michael Aiden, um psicometrista bem importante lá da Universidade de Berlim, e que ele propõe alternativas de modelos, né, de factor models, né, que esses modelos de um fator geral, para casos em que o bifactor não funciona adequadamente, que apresenta essas anomalias. Então, ele apresenta sintaxes lá, é bem legal esse modelo. Então, o que que ele propõe, né? Ele propõe esse modelo aqui, bifactor S-1, né, em que o S é um fator específico, né, o S de specific, e ele propõe correlacionar os fatores que restam, né? Então, imagine que esse fator aqui, por exemplo, vamos imaginar que fosse o modelo lá que a gente testou do DAS. Aqui seria o fator geral, aqui seria depressão, aqui seria ansiedade. E eu simplesmente não estimo aqui, né, a partir desses itens, o meu fator estresse, vamos pensar assim, eu simplesmente deixo de fora. Então, ele propõe justamente isso, de deixar de fora, mas correlacionar os fatores específicos, ao mesmo tempo que não correlaciona os específicos com o geral. E eu vou ilustrar uma aplicação disso para vocês também, a seguir aqui, em que eu usei esse modelo por conta de me deparar com uma situação em que o bifactor lá tradicional não ajustava bem. Ok? Então, essa é uma alternativa, né? Então, de novo, deixar de estimar um fator específico. E a outra alternativa que eles indicam é deixar de fora um item, né? Que é o bifactor SI, né? De item, menos um. Então, tirar um item, né? Então, aqui agora estão os três fatores específicos sendo estimados, mas um deles tem um item a menos sendo estimado, né? E, diferente do bifactor tradicional, todos eles são correlacionados entre si, os específicos, né? Mas nenhum deles com o geral. Então, isso aqui é uma outra possibilidade. Os autores argumentam que qualquer um desses dois aqui tende a ser muito mais estável e é alinhado com a teoria de medida estocástica, né? Eles têm lá toda a dedução de formas do porquê que isso se sustenta, porquê que isso é importante. E, e é uma alternativa, né? Então, para quem for usar Bifactor e se deparar com anomalias, bom, existem soluções, tá? E pode ser esses dois modelos aqui. Então, eu queria ilustrar para vocês aqui um outro estudo que a gente fez com o DAS 21, tá? Em amostras de lésbicas, gays e bissexuais brasileiros, né? A gente pegou uma amostra da professora Ana Cristina, lá em um mestrando dela, e já como eu estava com essa coisa de avaliar a estrutura do DAS, eu identifiquei lá, né, que o DAS não tinha sido testado, o Bifactor, com populações LGBTQIA+, né? E como ela tinha uma amostra legal e tal, e essa menina aqui é uma doutoranda lá que está nos Estados Unidos, a gente estava trabalhando antes no artigo que foi publicado na International Journal of Testing, eu comentei com ela, porque você tem uma série de trabalho, né, analisar todo esse modelo de dados. E aí ela gostou da ideia e a gente começou a trabalhar nisso. Então esse artigo ele já está aceito no Psychology of Sexual Orientation Gender Diversity, tá? Que é uma revista bem legal também da EPA, tá para ser publicado a qualquer momento, tá aceito, já tem DOI e tal, e tal. E nesse artigo aqui, o interessante é que a gente testou o factor, né, de cara, nos grupos ali, e a gente viu que tinham anomalias, né? Então, dadas as anomalias, a gente foi testar os modelos ali que eu acabei de apresentar para vocês, né? Então, só para dar um pouquinho mais de contexto, né, a gente avaliou 660 mulheres que se identificaram como lésbicas, 429 homens que se identificaram como gays, 1.002
2 mulheres que se identificaram como bissexuais e 150 homens que se identificaram como bissexuais. Então, a gente testou todos aqueles modelos, né, que eu mostrei antes, o unidimensional, 3 fatores, aquele modelo de segunda ordem, o bifactor tradicional e o bifactor S-1, que é aquele em que eu tiro um dos fatores específicos. Nesse caso, eu tirei estresse, né? E eu justifico essa retirada do fator específico estresse, porque era dentro desse fator que eu tinha mais cargas anômalas ou não estatisticamente significativas ou com carga invertida. Então, ou seja, estava fora do ar. Vejam, se vocês conseguirem aqui, ó, o ajuste até piora um pouco, né, quando eu uso esse bifactor S-1 em relação ao bifactor geral, né, porque o bifactor estima um pouco mais de coisas, de forma geral ele tende a ajustar um pouco melhor. Apesar disso, né, do ajuste geral aqui ser um pouquinho pior, ele, enquanto modelo, se ajustou melhor, porque ele não produziu mais cargas não significativas ou incoerentes e nenhum tipo de variância de fator também não significativa, né? Então, a gente ficou com esse fator, esse modelo aqui, né? E a gente fez invariância, né, desse modelo aqui entre os grupos e tal. E então, como eu falei para vocês, né, a gente estimou um fator geral, mais fator específico de ansiedade e depressão, só que a gente viu que a ansiedade e depressão também não sustentava, o que de fato importava era o fator geral. Então, a gente conduziu uma análise de invariância entre os grupos, que, digamos, é o método mais adequado para a gente fazer comparação de grupos, utilizando, né, quando a gente tem alta invariância, que é invariância escalar, a gente tem invariância de interceptos, de cargas fatoriais e de thresholds, a gente começou com thresholds, cargas fatoriais e interceptos, né? Aí a gente consegue comparar as médias latentes, né? Então, o grupo aqui de lésbicas foi fixado em 0 e os outros foram livremente estimados em relação a eles, né? Em relação de estresse psicológico, né? Sofrimento psicológico, algo assim. E a gente vê que, né, então, em relação às lésbicas, a gente vê que mulheres bissexuais, né, pontuaram um pouco acima, gays pontuaram muito, muito abaixo e homens bissexuais também, né? Então, pegando isso aqui é uma comparação de fator geral que foi feito. Está utilizando esse modelo bifactor S-1. Ok? Então, ele permitiu com que a gente chegasse num modelo adequado para todos e pudesse, né, estudar o grau de invariância e produzir comparações entre os grupos em relação ao nível de angústia psicológica, né? Entre os grupos a gente chegou a esse resultado aqui. Por fim, então, uma conclusãozinha aqui, né? O Bifactor ele apresenta uma estrutura bastante útil, né, para a gente modelar construtos psicológicos, como os que eu apresentei aqui, mas não apenas, muitos outros. Bastante útil para avaliar efeito de método, seja de, de heterorrelatos diferentes, ou seja, de estratégia de palavreado positivo, negativo. Eles permitem também compreender aspectos da medida entre si, né? Quando eu estimo o fator geral, o que sobra de variância válida para os fatores específicos, é uma variância adequada, não é? Tem uma série de índices, né, que a gente pode avaliar para isso, ômega hierárquico específico, enfim, tem um monte de coisa. E, mas, assim como ele é muito interessante e flexível, ele dá muito problema, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado. É, mesmo quando ele ajusta, né, ele tende a ajustar muito melhor do que outros modelos em termos de índices de ajuste, o que não quer dizer que ele de fato seja o melhor, né? E tende a apresentar uma série de anomalias. Então, eu recomendo que sempre que se use bifactors, a gente atente para assim como qualquer modelo, né, mas bifactors talvez com mais cuidado ainda, que atente para a saída como um todo, e avaliar variâncias, cargas fatoriais, uma avaliação bem completa. E aí eu apresento, né, quando você, possibilidades, quando vocês tiverem anomalias aqui do que vocês podem fazer, que é aqueles modelos ali que eu mostrei anteriormente, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Aqui está o meu e-mail de contato, tá? Se vocês tiverem alguma questão, quiserem alguma coisa, vocês podem me escrever. E eu abro para perguntas aí, se vocês quiserem
saber de alguma coisa, mais algum detalhe. Agora, como é que eu boto aqui vocês de volta? É, Eu peço desculpas aí, porque parece que o áudio da Janete ficou um pouco de tempo ligado, né? E acabou que eu não estava resolvendo por departamento, acabou que eu não consegui tirar o áudio. Perguntas, pessoal? Entre os 8 a 12 anos ele aparecer, mas agora tem preciso também 2001, 2002, 2003, essa matéria cai na prova, hein? Semana que vem vai estar na prova, meninos. Esses sintomas eles podem aparecer, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. sim. A minha pergunta é a seguinte, que é muito parecida com a pergunta que eu fiz ontem para o Ben. Não sei se você chegou a ver, que é um colega nosso de Stanford. Não vi. Bom, vai na mesma direção. Nós dois somos professores, nós somos alunos, e por definição a gente dá aula, é mais ou menos uma coisa que a gente faz. A gente vai de básico, vai avançando, 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 e como qualquer curva de perda, né, quando você sobe um degrau, você está perdendo pessoas. Em quais ocasiões você consegue dar essa matéria para os seus alunos, Christian? É só na pós, é só para um ou outro, é só num curso de extensão, ou não dá, a pessoa meio que busca por conta própria, como muitas coisas em psicometria, né? A pessoa meio que é autodidata. Ou seja, a minha pergunta é sobre docência muito mais do que sobre a psicometria em si. Eu acho que só no pós isso faz sentido, pelo menos no contexto que eu vejo, assim. Eu, talvez em uma aula de psicometria especificamente, que é para mestrado e doutorado, que já tem uma base de estatística, eu falo do Bifactor. Nunca falei, né, desses modelos para dar conta de anomalias, por exemplo, mas acho que é onde cabe. Na graduação, eu acho que muito raramente alguém daria conta ou incorporaria isso, né? E tem uma pergunta do Felipe, que é uma pergunta que é muito boa. Você está vendo aí no bate-papo? Eu vou ler também, porque como isso fica gravado, né? Peraí, deixa eu abrir aqui então, vamos ver. E ao mesmo tempo eu leio para ti. Que essas alternativas para Tá. resolver anomalias não acabam sendo teoricamente contra-intuitivas? Não, acabam sendo teoricamente contraintuitivas. Não, Felipe, porque daí, por exemplo, no S I menos um, que tu simplesmente tira um item, né? Tu tá estimando ali os três fatores específicos, né? Ou quantos forem, mais o G, e, e tu tá vendo lá o quanto que os fatores específicos entre si se correlacionam, o padrão de cargas fatoriais. Digamos, o modelo em si tu tá captando, né? Tanto nesse quanto naquele, que talvez o mais prejudicial tu poderia pensar é esse em que a gente tira um fator inteiro específico, né? E aí sim, inclusive nesse artigo, o revisor lá pediu que a gente justificasse, né, qual era a implicação de estar usando esse modelo em que o fator específico estresse não estava sendo incorporado, avaliado, né? E aí a gente indicou que realmente, né, a gente tem a perda de não ter isso incorporado no modelo, e que aí a gente tende a, digamos, indicar que de estresse psicológico ali acontece para esse conjunto de itens, com foco maior em depressão e ansiedade, e dá uma certa negligenciada em estresse, o que não quer dizer que se fosse um outro instrumento mais amplo, o estresse não seria contemplado adequadamente. Eu acho que aí sim, nesse caso, a gente precisa fazer essa ressalva. Mas eu acho que não chega a ser contraintuitivo, não, Felipe. Não sei se tu quer elaborar mais o que tu pensou que poderia ser contraintuitivo. Se você quiser, Felipe, abrir o microfone, se você julgar adequado, pode também, cara. Como que era antes da pandemia, né? Que estava ficando mais difícil. Talvez ele esteja Contextualizar, né? Os comportamentos que apareceram antes e depois essa volta para as escolas. Como é que foi a tua presença nas atividades subessenciais? Teve alguma coisa na Mais família, alguém? né? E essa questão de interação social, né? É algo que apareceu desde a Bom, acho que é isso, então. da creche, né? Naquela época da adaptação, da inserção. Beleza, tranquilo, tranquilo. É um assunto que não é tão palatável, né? Mas, enfim, para Professor, quem tem, acho que Opa, vale super. vamos aí, tempo Adiante. melhor. Alguém falou aí. olá, Ícaro, Alguém professor. está falando? Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela aula. Eu tenho uma dúvida, professor. A gente testa lá o modelo Bifactor, né? E aí eu identifico que há fatores gerais e específicos. Isso me permite Uhum. usar, por exemplo, a DAS 21, tanto de uma forma como da outra?
Me fiz claro na pergunta? Sim, a nossa análise nesses três artigos, elas vão no sentido de que a DAS 21 não está captando bem ansiedade, estresse e depressão. O que ela capta bem é essa angústia psicológica dada pelo fator geral. E, inclusive, pelo menos em dois dos três artigos, a gente faz uma recomendação, né, que se faça um score, a gente fez algumas análises para isso, um score único bruto geral. Os específicos não seria o mais adequado a se fazer. O geral é mais sustentável, né, pelas análises. É como se não tivesse, então, ali os três fatores específicos, mas sim um só. Fosse melhor avaliado por um só fator geral. Seria isso? Só para ver Sim, se eu exatamente. entendi. Eu até Ah, publiquei um ah, tá. artigo recente Legal. na Current Psychology que a gente usou o DAS como um indicador único de angústia psicológica para outros preditores, assim, na época da pandemia, e foi tranquilo, assim, foi bem entendido a justificativa, né, que é o que as nossas pesquisas estão mostrando nesse momento aí. Obrigado, professor. Uhum. Eu que agradeço, hein? Aqui, ó, Explicar, o né, por Felipe exemplo, falou o fator. aqui, pessoal, tentando explicar melhor. Por exemplo, a exclusão de um fator inteiro não acabaria por comparar dois modelos que são diferentes entre si? Podem ter uma dificuldade. Eles são diferentes, mas eles são baseados na mesma matriz de variâncias e covariâncias, né? Então, eu tenho uma perda ali de item, né? No caso do SI menos um ou de um fator específico inteiro, mas digamos o que eu estou. Eu penso assim, quando eu monto um modelo, eu estou querendo a melhor forma para explicar o meu conjunto de dados, né? E não estou pensando apenas em índice de ajuste, eu estou pensando em tudo. Então, se eu chego em algo, teoricamente, que faz sentido, que eu consigo explicar adequadamente os meus dados, está super valendo, né? Não sei se tu ficou encucado com a coisa de perder, digamos, o estresse. Eu acho que esse aí sim, né, é a questão em que a gente daí tem que fazer realmente um adendo em relação a isso. A gente está deixando de fora o estresse e isso tem uma implicação. Porque se fosse um outro instrumento, talvez se fosse o DAS 42, o estresse seria preservado, né, mas não no 21. Para esse contexto, né, LGBTQIA+, que a gente avaliou. O Felipe está bravo com você. É isso. E a dificuldade maior dessas normas sociais. Então, É Não brincadeira. sei se faz sentido, Felipe. ia falar do outro. E, Felipe, se você quiser habilitar seu microfone, pode, cara. Você está bem-vindo. Desafios presentes desde a primeira infância. Igualzinho, gente. Aqui, ó. Ele está agradecendo a explicação. Tá. Mas, Beleza? Não, agora eu estou acompanhando aqui também. eu falei. Maravilha. Alguém tem mais perguntas, pessoal? Nós temos um pouquinho de tempo. Isso, Luísa, eu concordo. Seria mais algo próximo ao neuroticismo. Inclusive, isso é uma boa pergunta, porque nessa revista aí foi dificílimo de publicar lá, Psychology of Sexual Orientation. Nossa, a gente pegou um revisor muito duro, e justamente um dos pontos que ele pediu, né, que a gente argumentasse bom, o que que é realmente esse fator geral? Vocês estão dizendo que é angústia psicológica, mas qual é a evidência disso? Aí eu tive que pegar uma outra amostra que eu tinha exatamente uma medida de neuroticismo, e daí estimei as duas variáveis latentes, né, do DAS, né, como um fator geral, e peguei o conjunto de itens de neuroticismo, fiz uma variável latente e correlacionei as duas, e era muito alto, assim, era 0,80 e poucos. Quer dizer, é algo muito próximo ao neuroticismo mesmo. Essa análise nem entrou no artigo, mas foi como justificativa para o revisor aceitar o artigo. Então a gente conseguiu, né, demonstrar que sim, apesar disso não estar contemplado lá no paper. Mas é uma boa questão, Luiz. Deixa eu fazer uma pergunta, Christian. Uhum. Eu não consegui assistir toda a sua apresentação porque me chamaram a resolver uma coisinha. Mas quando você publica um modelo estatístico que meio que mostra que alguns instrumentos talvez não estejam alcançando seu potencial, ou que eventualmente o uso talvez não seja o mais adequado, qual o próximo passo disso? A minha pergunta está no seguinte sentido.
se você mostra que eventualmente o DAS 21 ou qualquer outro, tá? Talvez não seja essencialmente a proposta original dele, como é que a gente deve olhar os artigos que utilizaram essa mesma medida, esse mesmo instrumento para validar, sei lá, psicoterapia ou qualquer coisa assim? Na caixa. Como é que é a pergunta, Luiz? Deu uma cortada aqui para mim, eu não sei se eu captei. O que que a gente faria a partir de agora, assim? A pergunta é a seguinte: quando, não só para um bifactor, mas para um modelo estatístico qualquer, tá? Que a gente consegue descobrir, ou pelo menos mostrar, que talvez aquele instrumento foi desenvolvido com uma finalidade, talvez esteja medindo uma outra coisa. Entendeu, né? Uhum. O que ele Sim. deve fazer ao olhar para os outros artigos publicados em que utilizaram esse instrumento da maneira mais original e que, eventualmente, a gente sabe que talvez estejam com problemas? Eu entendo isso pelo menos como a gente está numa caminhada, né? Então eu não sei se eu olharia assim como problema, mas talvez daqui para diante o que, que talvez a gente possa se atentar para fazer, para contemplar, talvez pensar que quem vai usar, quem quer realmente medidas aí muito específicas de depressão, ansiedade, estresse, talvez não vai estar tendo ótimos indicadores com o DAS 21, né? Mas se interessar uma medida de angústia psicológica, me parece que isso faz sentido, né? O que vocês pensaram agora, vendo depois Tem uma aqui do João, olha só, que ele falou o seguinte: peço licença para uma pergunta mais sobre a progressão dos estudos para chegar nessa abordagem de forma mais proveitosa, em poucas lacunas. Como poderia ser a progressão dos tópicos de estudo, partindo por estatística básica, testes de hipóteses já sejam nem conhecidos? O João também está frustrado lá com os alunos dele, né, João? Essa aí que vai a Ah, pergunta. como poderia ser a progressão dos tópicos? Bah, essa aí é para matar, assim, né? Como é que a gente ensina isso? Na graduação, eu não consigo imaginar isso, porque na psicologia, eu dou estatística um assim, sei lá, 30% realmente gosta, vem na aula e se envolve, mas, assim, o resto não, né? Então, na graduação, eu acho super difícil. Já na pós, a gente tem no meu programa que, pelo menos, a gente tem muita gente que vem porque tem interesse em avaliação psicológica. Dados todos os que vêm para avaliação psicológica, talvez uns 30% realmente se interessem pela coisa da psicometria. Aí, esses aí, eu acho que vai adiante super, assim, mas eu vejo muito mais como apresentando módulos específicos como evolução. Eu acho que depois de uma disciplina de regressão, depois de equações estruturais, aí bifactors e psicometria avançada. É difícil, é difícil. Ali mesmo no nosso programa é muito difícil acontecer isso. Mas não é só do seu, é de todo mundo, né? E também não é só do Brasil. Essa é compartilhada. Questão social Uhum. seria tão Mais perguntas, pessoal? né? Como é que estamos aí de perguntas? Geralmente acabam sendo indicação, mas A nem minha pergunta é: você não foi pegar teu filho no colégio? coloquei algumas recomendações de É leitura. que eu não tô deu uma... Você não foi pegar seu filho no colégio? Que você falou que tem que pegar? Minha esposa foi, chegou com eles, eles estão aqui já doidos. Entendi. Eu até te agradecer, mas, pô, o garoto está esperando até agora, né? O pai chegar. Estão ali, estão ali. Não, mas tá tudo certo, tranquilo. Acho que tem mais alguma coisa aqui. E tem alguma sugestão de material de estudo, livros, por exemplo, que são bem didáticos. O livro mais didático que eu conheço é do Rex Klein, né, que é Princípios da Equação Estrutural, pelo menos que eu conheço, não sei se tem mais algum. Mas para Bifactor mesmo, tem um artigo que. Deixa eu ver se eu. Aqui, ó, eu estou com ele até aberto. Foi publicado no Annual Review of Clinical Psychology, que é Bifactor and Hierarchical Models. É Christian Marcon, o cara tem um nome bom, ó, Christian, só que é com K. Esse artigo ele é bem super, super didático. Eu vou copiar aqui, vou jogar no chat para vocês. Opa, cadê o negócio? Eu não tenho a referência, mas só para a gente não perder aqui, ó. Esse artigo ele é muito, muito didático, tá? Para o Bifactor em si, e daí esse outro que eu coloquei na apresentação ali, que é do Michael Aid, aí que foi publicado na Psychological Methods lá,
para dar conta das anomalias, ele é muito didático também, assim, inclusive tem a sintaxe lá de como fazer, então tu copia a sintaxe, adequa pro, né, pro interesse ali e tal. Então, muito bom, assim, bem fácil de implementar. Sim, eu uso basicamente o R. Já as Pijamov eu uso para dar aula de estatística na graduação, assim. Eu sei que eles são bons e tal, mas no dia a dia eu uso R e M+. Dependendo da análise, eu não consigo fazer no R, eu faço no M+. Por exemplo, bifactor exploratório com target rotation, eu não consigo fazer no R, não sei fazer. Ó, o Yuri mandou aqui um link do. Obrigado aí, Yuri. Mas eu diria, esses dois artigos aí esse que eu mandei aqui e esse outro do Michael Aid, da apresentação, né, que é resultados anômalos no modelos bifactor, eles são muito bons, assim, dá para, né, se a pessoa tem a base ali da equações estruturais, teste de modelos e tal, eu acho que dá para entender direitinho, assim, e implementar tranquilamente. Não tem mistério, eles são muito didáticos. Acho que vale a pena. Mas é importante. Acho que é isso, né, pessoal? Uhum. Olha, certamente foi uma palestra mais densa, mas você está com um público aí muito cativo. Quem sabe a gente não achou os 30% que você falou que tem interesse, né? Poucos vão, mas daí dos que vão e vão adiante, Chegam a longe, coisa, né? a coisa flui, né? Faz parte. Christian, super obrigado de novo por aceitar a... João, tô tentando, né, João? Seu time tem uma brincadeira que Não, não. prazer, Luz. Prazer. Foi ótimo estar aí falando dessas coisas todas que eu tenho bastante interesse. Maravilha, Christian. Um mega abraço para você. Fica bem, um bom fim de semana. E já está convidado para os próximos, hein? Beleza, beleza. Obrigadão aí. Sucesso no evento para vocês e bom final de semana também. Tchau, tchau. Um abração para todos. Agora a gente vai para a sala principal, pessoal.